ele formula uma ideia de um mandato social, ele diz, né? Ele fala, há certos acontecimentos, né, na história, diante dos quais todos nos sentimos na obrigação de nos manifestar a respeito, né? Então, ficando numa coisa miúda e decaída, assim, o 11 de setembro funcionou como um mandato social, né? Você podia entrar num ônibus, num bar, no banheiro da sua casa, que é um assunto ao qual todos se sentem movidos a se pronunciar, né? Então, eu acho que o que acontece na Segunda Guerra é isso, né? Acontece um choque de realidade tamanho, né, para pessoas que não estavam preparadas para aquilo, né? Então, oi? Primeira Guerra, desculpe. Sim. Não sei Baudelaire, tanto Mallarmé como Rimbaud viveram a Guerra de 70, que foi a França perdeu para a Alemanha, que perdeu o Alsácia. Quer dizer, foi um desastre muito grande para a França. Então, não é que eles já viveram uma guerra. Sim, mas veja, essa experiência da guerra, ela não é aparente na poesia que se faz nesse período, por algum motivo. Seja porque o Rimbaud, por exemplo, é um cara do interior, seja porque eles são de classes que não sofrem muito diretamente esse impacto, ou seja porque eles estão numa formulação poética na qual tratar dos assuntos históricos não é uma prioridade, uma demanda para esses poetas. Você pode não tratar diretamente, mas que isso, eu acho que Mallarmé deve ter muito mais influenciado do que Rimbaud, que era mais jovem, talvez, mas isso ficou nas famílias francesas, no espírito, né? O ressentimento com a Alemanha. Né? Sim. E muito embora ele tenha vivido essa experiência histórica, a poesia dele é profundamente distinta disso, né? Você não acha? Eu não conheço muito bem, só estou colocando a guerra que existiu, você está dizendo que eu não conheço. Não, é verdade. Assim, o Mallarmé ele é um poeta quase como se fosse um poeta fora da história, né? E aí, por exemplo, no Rimbaud, você já vê que acontece a eclosão do mundo cotidiano, né? Que no Mallarmé não vai bater, né? Nesse sentido. E também a nossa ideia é de que a Primeira Guerra é uma guerra. Eu não vivi uma coisa tão maravilhosa, porque a França é um país derrotado, né? Não era se bem que depois teve a Belle Époque, antes da Guerra de 14, Sim, a Exposição de 1900. Sim, e essa coisa, assim, a gente vai chegar num momento que são os anos 10, que tem uma aparente tranquilidade seguríssima, né? Uma produção intelectual absurdamente... Sim. 40 anos depois. Sim. Eu acho que o que eu estou querendo dizer é que assim se diz, né, que o produto europeu da Primeira Guerra foi absolutamente inédito, né, do ponto de vista da destruição de todo um quadro cultural que vai se formando e que tem na Belle Époque justamente o seu momento áureo, né, o seu momento de grande eclosão. Você tem razão, o século XIX tem muitas guerras, e o século XIX europeu está produzindo uma experiência de violência profunda no resto do mundo com o imperialismo, né? Mas eu estou postulando essa ideia de que a poesia opera com conteúdos e com formas que são aparentemente não são vulneráveis a essa experiência histórica,
né? E aí pode ser, por exemplo, porque o Mallarmé é um homem médio, comum, é um homem que não tem nada de especial, foi um professor a vida inteira e era um cara de salões, né? Ele promovia salões e tal. Então, legal você falar, mas eu queria reafirmar isso, né? Que no Baudelaire, no Mallarmé, a experiência histórica parece minoritária, porque ela vai se tornar um conteúdo de proa, né, na poesia que vem depois, né? Então, a Primeira Guerra causa um espanto tal no homem europeu como talvez nunca tivesse havido. Quanto a isso que você falou da ideia de tradução da natureza por parte do poeta nas correspondências, mesmo da questão da intercorrespondência das coisas, uma certa unidade ainda vislumbrada, eu queria perguntar, inclusive, quanto a isso, se isso também se coloca também essa tradução, essa comunicabilidade poética também é o que se colocaria em questão a partir do contexto das guerras, se essa experiência, se isso também seria colocado um pouco após isso, assim, não sei, o simbolismo, eu tive a impressão de que ele tem essa construção de uma comunicação de experiência, de uma experiência possível e que, não sei, se com a guerra haveria uma impossibilidade de comunicabilidade, mais uma... Eu acho que na verdade, entre esses caras que a gente leu e o contexto artístico dos anos 1910, muita coisa acontece e muda mesmo a mentalidade poética e essas escolas como que se esgotam, né? E aí é esse mecanismo mesmo da história, né? As gerações novas manifestam uma insatisfação com os programas poéticos dos mais velhos e produzem, ao mesmo tempo, novas proposições de poesia e uma recusa daquilo que veio antes, né? A experiência da incomunicabilidade após a guerra está muito manifesta e foi tratada pelo Walter Benjamin, né, naquele texto narrador, que fala disso, né? Ele fala a partir disso, a partir dessa constatação de que os homens que voltavam das guerras, ao invés de terem muito que contar, não tinham nada a dizer, né? É uma experiência traumática tal que não produziu narrativa, né? O que é uma ideia muito bonita no ensaio, mas na verdade as guerras produziram muitas narrativas, né? Desde a Primeira Guerra e tal. Pode ter demorado um pouco mais, né? Mas se produziu muita narrativa de guerra. Mas ele fala disso, né? De uma espécie de arrefecimento da experiência do ponto de vista dessa possibilidade de comunicação, né? Dessa experiência traumática que foi a Primeira Guerra, né? Eu li outro dia os poetas alemães do expressionismo e na Alemanha é muito impressionante o número de poetas que morrem muito jovens assim, e muito no começo da Primeira Guerra Mundial, né? Mas em outros contextos eu não sei assim, né? O Apollinaire mesmo é um cara que tem uma experiência muito, muito traumática na Primeira Guerra, né? Mas o livro dele, o Alcois, é publicado antes disso, né? De 1912. E aí isso, que eu saiba, não vai aparecer como um conteúdo poético, né? Era isso? Bem, é isso, né? Esse é um contexto, né? O Mallarmé, então, é o cara que, de fato, é o cara que leva às últimas consequências essa experiência simbolista e que é uma experiência justamente que não
não está muito aberta para a experiência histórica, né? São experimentos com a linguagem, né? Muito antes. A gente sabe, né, que os irmãos Campos ressaltaram bastante as experiências formais do Malarmé. Quem quer falar um pouco sobre isso? Olha, os irmãos Campos erigiram o lance de dados como um grande momento da poesia do Mallarmé, né? E como um momento que antecipa, né, certas formulações que eles vão encampar. Experiências formais. Então, toda a poética dos irmãos Campos é uma poética finalista, né? E o fim são eles mesmos, né? Eu posso criticar porque eu amo aquilo tudo, sou completamente fã, assim, mas cada vez mais eu vejo que é uma experiência estranha, né? Você fica absolutamente autocentrada e que hoje possivelmente eu não toparia ler o lance de dados do Mallarmé como uma coisa muito antecipadora de certas proposições que os irmãos Campos trazem. Agora, ele de fato tem uma exploração do espaço gráfico da página, né, das possibilidades tipográficas, né, das possibilidades de leitura. Ele traz uma analogia com a partitura musical que é muito interessante e produtiva, né? E é a experiência final, né, do Mallarmé, né? Uma experiência muito legal. Hoje eu olho e falo, muito legal, é muito importante ver, né? O lance de dados acho que é um poema minoritário na obra do Mallarmé, que é uma obra simbolista parnasiana, né? Uma obra absolutamente formalista, né? Num sentido, eu também acho que os irmãos Campos são em grande medida, especialmente o Haroldo de Campos, ele tem um gosto parnasiano, assim, para burro, eu acho, né? Ele gosta de palavras muito rebuscadas, né? De rimas raras, né? Eu acho que ele tem uma coisa parnasiana, né? E hoje eu olho e falo assim, isso é legal, mas por que a gente não pode reconhecer o Olavo Bilac, né? Porque o Olavo Bilac é maldito, né? É um cara que a gente deve não gostar. E tem que ser recuperado. Eu acho que deve ser lido. Eu acho que a gente hoje tem que ter muita liberdade, né? De leitura. É o que acontece um pouco com a leitura que eles fazem do Rilke, né? Que na verdade, principalmente o Augusto de Campos. E que é muito curioso, porque o Augusto reconhece o Rilke como um grande momento, né, de uma poesia europeia baseada na objetividade, na observação objetiva das coisas. Agora, tem uma incapacidade que tem a ver com o programa, né, e uma espécie de militância guerrilheira, assim, poética, que o impede de assumir um Rilke inteiro, né? Então, quando Augusto traduz, por exemplo, os sonetos ao Orfeu, né, os sonetos ao Orfeu não tem nenhuma... É uma poesia quase mística, né? É uma poesia que não é afim das proposições concretistas, né? Então ele elege os novos poemas, que são os poemas que o Rilke escreve enquanto ele tem a experiência de ser secretário do Rodin, e que isso é plausível, porque o próprio Rilke se propõe a um aprendizado da objetividade, né? E aí escreve aqueles poemas como A Pantera, como um poema da Fonte, cujo nome eu não me lembro, mas poemas de descrição objetiva, que, embora sejam grandes poemas, eu acho que estão muito longe das elegias de Duino, né? Acho que as elegias de Duino são um momento incomparável da poesia modernista, e é estranho, porque também não é modernista, né? Ele é um poeta que está no modernismo, mas ele tá em contato com outras esferas, eu acho, né? Então hoje eu olho e acho tudo bonito, assim, acho tudo bonito, adoro os irmãos Campos, o trabalho de expansão do campo poético, né? Mas há
há um inexpresso nisso aí que é mesmo um emudecimento de muita gente, ou no caso do Rilke, de toda uma poesia que é mais caracteristicamente rilkeana, né, em favor daquilo que é afim da sua experiência, né? Eu acho isso hoje, acho que era e o Augusto é um homem hoje maduro, né, um velho de quantos anos o Augusto tem? 83, 2, ele é de 41, então ele tem 83, né? E ele é um cara que eu acho que está muito longe hoje, né? Hoje eu olho o Augusto como um poeta que está lendo muitas outras coisas, né? Há muito tempo, na verdade, ele está lendo muitas outras coisas, mas ele continua marcado, né? Eles todos continuam marcados pela experiência, como eles dizem, da fase heróica da poesia concreta, né? E que hoje eu acho que a gente deve entender assim como uma formação de campo, né? Porque a poesia do Haroldo, por exemplo, é uma poesia que vai se tornando verbal num grau muito exorbitante, né? Ele tem um amor pela palavra que, no fundo, o Haroldo nunca poderia ser um poeta concreto, né? Porque palavra para ele tem que ser de caminhão, assim, para satisfazer, né? Hoje eu acho que a gente deve ler, acho que isso deve acontecer no futuro, a gente deve ler como poetas que têm experiências e que têm produções muito distintas, né? Há alguns anos eu ouvia o Zé Miguel Wisnik falar, e ele falava sobre o fato de a poesia do Augusto ser uma poesia profundamente lírica, né? Uma poesia da solidão, por exemplo, né? Muitas vezes é a solidão que está ali, e ele chamava atenção para aquele poema Pulsar, né, que o Caetano Veloso musica, e que é um poema sobre a solidão, né, uma solidão tão absurda que é projetada no cosmos, né, assim, uma solidão profunda, uma poesia amorosa muito intensa ele tem, né, aqueles poemas, como se chamam, João? Aqueles poemas coloridos, tal? Aqueles poemas coloridos... Poeta Menos, lá do começo da carreira, quando ele está pensando... Então, ali tem grandes poemas amorosos, né? E estão vazados numa experiência formal muito, muito interessante, né? Agora, por ocasião dos 50 anos do golpe e tal, é muito legal olhar, né? Eles sempre foram... sempre foi difícil assim administrar a poesia concretista no contexto de fechamento político, né? E tenho pensado nisso e tenho falado nisso, né? Eu acho que eu vou passar para minha próxima discussão, se vocês permitem. E eu queria falar de uma coisa que isso que eu vou falar agora se baseia basicamente nesse texto, que o texto se chama Dupla Imagem, né, de um crítico norte-americano que é o Alan Bullock, e é de um livro muito legal que todo mundo deve ter assim que gosta de poesia, que chama Modernismo, Guia Geral, né, um livro grande assim da Companhia das Letras, com muitos textos muito importantes sobre o contexto das cidades, então sobre contextos nacionais ou temáticos da prosa e da poesia europeia, né? E esse crítico, ele faz uma proposição que eu acho muito feliz, e eu vou ler um pouco assim só esse pedaço para vocês e depois a gente fala um pouco, né? João, então eu queria que você ouvisse assim, porque esse cara que dá um pouco esse contexto de leitura, né? E ele tem a proposição do ensaio é muito bonita, né? Vocês vão ver porque que ele chama dupla imagem, né? E é assim: a grande guerra que dilacerou a Europa entre 1914 e 1918 teve um impacto tão estilhaçante, consequências tão profundas, que é extremamente difícil reconstituir o que a precedeu. Difícil não exagerar a sensação de conflito nos anos do pré-guerra. Difícil não vê-los se adensando numa crise geral da sociedade europeia, onde um embate, uma solução pela força, seria e se fazia sentir como inevitável. No entanto, quaisquer que sejam os sinais,
quaisquer que sejam os elementos perturbadores e as impressões de mudança, os elementos de estabilidade e tranquilidade são tão absolutamente evidentes quanto os elementos de cisão. Assim, ao tentar olhar aqueles anos tal como se mostravam as pessoas de então, eis que me vejo recorrer a dois quadros contrastantes. Um deles é uma fotografia de uma cena urbana de Londres no verão de 1904. Mostra o movimentado tráfego na frente da Real Bolsa de Valores. Nas calçadas, sob os lampiões a gás, homens de negócios com cartolas e sobrecasacas misturam-se com empregados de escritório com chapéus coco, um pequeno jornaleiro esfarrapado com seus pregões e uma ou duas mulheres de saias longas e grandes chapéus levando sombrinhas. A rua está lotada de fiacres, carretas de cervejaria, carroças e ônibus puxados a cavalo. A animada cena cotidiana de qualquer dia útil na maior e mais rica cidade do mundo. Subitamente captada e posta em preto e branco. Esse é o primeiro quadro. O segundo é uma pintura, Les Demoiselles d'Avignon, feita por Picasso em 1907, quando fecundado por influências espanholas e africanas, qualificado como a primeira tela realmente século XX. 5 mulheres nuas pintadas numa série de losangos e triângulos geométricos, numa total desconsideração pela anatomia e pela perspectiva, um ponto de condensação no cubismo. Transpor em palavras o sentido e as associações imediatamente veiculadas por essa dupla imagem é transmitir algo da variedade de experiências entre a virada do século e o ano de 1914. Então, ele vai tentar mostrar dois aspectos desse mundo da Europa, né? Um por meio dessa foto, né, que mostra um contexto social de abundância, de tranquilidade, que mostra a moda, que mostra o comércio, a bolsa de valores numa grande cidade, né? E o outro, um quadro que é paradigmático da revolução artística que vai acontecer também nesse período. Então, a partir dessas duas imagens, ele tenta reconstituir isso que ele fala que era quase impossível de se reconstituir, que é o clima cultural da Europa nos anos 1910. E aí eu trouxe também umas imagens assim para a gente olhar, e é só uma diversão. Olha. Enfim, ao querer trabalhar esse texto, né, eu fui procurar e aí as maravilhas da internet, né? Possivelmente eu não achei a imagem que ele propõe, mas eu peguei algumas outras, né? Então essa essa imagem de baixo da página, né? Imagem de Londres, 1910, pode-se ter uma ideia da efervescência urbana que compõe ao lado da imagem de Picasso a imagem do início do século XX para Alan Bullock. Então é bastante visível, né? É bastante parecido com esse clima que ele descreve, né? Essa imagem de Londres, né? Então, uma rua de comércio, o trânsito, o transporte de mercadorias, a moda que ele representa nessa história das mulheres e nos chapéus, que também são uma distinção de classe, né? e que são paradigmáticas desse estado de, digamos assim, prosperidade e efusão que o Alan Bullock coloca como uma coisa característica, né, do clima pré-guerra.
né? Há uma outra aqui na página seguinte, que é o centro de Londres em 1900, né? E que eu anoto tráfego, transeuntes, comércio e transportes, né? A cidade máquina, a cidade produtiva, a cidade já num contexto muito urbano, industrializado, um contexto em que as diferenças de classe já estão ali muito manifestas também, né? E é a partir desse clima que o Alan Bullock começa a reconstituir esse cenário europeu pré-guerra. O que ele chama atenção para isso, né, eu anotei. Então, essa ideia, viu, dessa Europa, né? Nesse texto, o Alan Bullock diz que entre 1870 e 1910 ele propõe que é o crescimento econômico mais notável da história, inclusive em nossos dias, né? Ele fala, por exemplo, que a Alemanha dobrou a capacidade de produção de ferro nesse período, né? E que uma pequena parte desse império europeu tem um número muito absurdo aqui sobre a Inglaterra. O Império Britânico tinha, sei lá, 50 milhões de pessoas, porque eles dominavam meio mundo mesmo, né? E então o Alan Bullock chama a atenção para alguns itens que caracterizam essa cena. Então, crescimento econômico, né? A Inglaterra, a França e a Alemanha como detentoras de 60% do mercado mundial de bens manufaturados, né? E nesse momento ele fala que, por exemplo, o resto do mundo ou está no contexto de grandes impérios que estão meio se arruinando, ou está no contexto de nações, ele fala da América Latina, assim, ofensivamente, né? Que ele não sabe se são nações dominadas pela corrupção, né, já nesse momento. Então, o Alan Bullock diz que, nesse momento, as únicas nações que realmente são independentes, né, do mundo europeu são os Estados Unidos e o Japão. Né? Então, mostra uma centralidade e uma abundância, né, e seria muito legal a gente pensar como o ouro brasileiro promoveu essa abundância que a Europa vai ver. Né? Ele chama atenção para aspectos da revolução tecnológica. Então, ele fala do motor a combustão, do motor a diesel, da turbina a vapor, das novas fontes de energia. Ele menciona eletricidade, óleo e petróleo. Né? Os novos meios de transporte, como o automóvel, o ônibus motorizado. Vocês veem que no texto, ainda nessa foto que o Alan Bullock descreve, ele descreve um ônibus a tração animal, né? Ainda. Que mais? E aí ele fala do surgimento da comunicação de massa, né, por meio do jornalismo popular, do cinema e do telégrafo. Da presença do telefone, da máquina de escrever e de uma coisa que é muito importante, que é o sistema moderno de escritórios, né? Isso outros poetas falam muito, isso é uma coisa que vai aparecer muito na poesia, por exemplo, na poesia do Drummond, né? Desse mundo, o mundo dominado pelo ritmo do escritório, né? Pelo ritmo da produção, né? Que hoje está muito naturalizado para a gente, né? Está muito naturalizado que a gente funciona das 8 às 6, né? E o resto desse tempo é um tempo civil, né? Digamos assim. E daí ele chama atenção para isso, que eu achei muito espantoso, né? Ele fala que as populações europeias desse momento estão efusivas com a possibilidade da guerra, né? E são absolutamente ignorantes da consequência que essa guerra teria na vida europeia, né? E ele diz assim, não era por frivolidade, né, mas realmente por ignorância, porque é uma guerra absolutamente nova, é uma guerra com um poder de destruição absolutamente novo, né? É a primeira vez que ocorrem bombardeios aéreos, né, que são uma novidade incrivelmente destrutiva. E então o Alan Bullock diz que é um mundo todo novo que está ali, né? Mais tarde ele fala também que do ponto de vista das ideias, também há formulações absolutamente novas,
né? E ele fala muito especialmente da física, da psicanálise e da sociologia, né? Como novas formulações de compreensão do mundo que mudam a forma mesmo de pensar e de estar, né? Isso esse contexto mais direto, assim. Eu tô sendo breve, mas eu posso enviar o texto para vocês, assim, uma outra hora vale a pena ler, porque é muito esclarecedor disso, né? Desse esforço de reconstituição de um clima que depois da Primeira Guerra era improvável, né? Era improvável, e que é esse momento da Belle Époque. Ele fala em seguida, então, as revoluções técnicas, urbanas, de transportes, de comunicação, né, o mundo dos novos materiais sintéticos, por exemplo, como uma expansão dessa fotografia de Londres, né? Ele vai falando assim, olha, esse mundo novo que a gente vê ali na fotografia, ele tá baseado em toda essa revolução dos saberes, né, e das ciências, que é produto também de um século XIX, né, das luzes, do positivismo do século XIX. Há um mundo todo novo e diante do qual há um homem eufórico com a ideia de habitar, então, um mundo inédito, né? Ao lado disso, ele coloca, então, o Demoiselle d'Avignon, né, como um paradigma das revoluções artísticas que estão ali ocorrendo, né? Então ele menciona que em Paris nesse momento estavam Cézanne, Matisse e caras tão importantes quanto Vlaminck, Braque, Léger, Arp, Picasso e Duchamp, né? Esses caras, ele diz, moravam em Paris. Aí ele faz uma outra lista enorme de pessoas que passaram por Paris, que é um outro conjunto muito, muito grande. Me lembro agora de uma coisa que eu queria mencionar, né, que é a autobiografia de Alice Toklas, da Gertrude Stein, né? Vocês conhecem esse livro? É muito interessante, porque a Alice Toklas era mulher da Gertrude Stein, e a Gertrude Stein era absolutamente ególatra, e ela era um gênio, né? E ela fala o tempo todo assim, que ela é um gênio, ela sabe que ela é um gênio, né? E que um gênio sabe que é um gênio, muito embora muitas pessoas que achem que são gênios não são, na verdade, gênios, né? Então, ela se coloca na pessoa da companheira dela para poder falar dela mesma, né? O livro é muito, muito legal de ler. Eu falo que é uma espécie de livro de fofocas do automodernismo europeu, né? Ela era dona do endereço mais frequentado pela classe artística, né, em Paris, né? Ela é uma das primeiras colecionadoras de arte moderna, né? Então ela tem uma coleção em casa que é muito momentosa, que todos vão ver. Ela tem uma relação muito íntima, com o Picasso, né? Que a retrata e que ela também retrata, né? Ela retrata o Picasso num texto que é muito legal, que valia a pena a gente ouvir, né? Um retrato cubista do Picasso verbal, né? E o Picasso também a representa. E esse é um livro também que reconstitui com muita argúcia esse clima da intimidade dos grandes artistas europeus, né? Ela também achava que o Picasso era um gênio, ela falava que eles dois eram gênios e que eles se reconheciam como gênios, né? E que havia muito poucos outros gênios ali nesse período, né? Ela disse que conheceu mais um, que era um homem inglês, um homem do mundo do teatro. E é muito legal porque eles eram todos muito, muito pobres, assim, não, enfim, se vestiam mal e se alimentavam mal e moravam mal, eram todos jovens cheios de vontade de aventura, né? No final do livro ela diz que depois ela fala que ela tinha uma empregada que fazia uma comidinha especial, né? E que as pessoas iam lá e eles adoravam ir lá porque era abundante, assim, tinha comida, né, na casa dela. E aí, lá para o final do livro, ela fala,
Hoje todos comem isso, né? Todos eles comem, e os quadros do Picasso estão valendo muito, né? Eles ficaram todos muito ricos e famosos, né? E eu recomendo muito, vale a pena ler. É um livro fácil de ler, é um livro de relatos assim quase domésticos, né? Do mundo do automodernismo europeu, ao contrário da obra propriamente literária dela, que vale muito a pena ler também nesse contexto. Bem, então o Alan Bullock depois está chamando a atenção para uma grande revolução que está ocorrendo no campo das artes, né, feita basicamente por uma geração que ele coloca, e é verdade isso, que é a geração nascida em 1880, e, portanto, são caras que têm 25 anos aí no começo do século, 25 a 30 anos. E aí ele enumera vários caras que eu gostaria de repetir aqui para vocês, né? Além desses caras que estão em Paris, né, 2 grupos alemães, um chamado Die Brücke, a ponte, e outro Blaue Reiter, que incluem o Paul Klee, o Kandinsky e o Naum Gabo, inclui alemães e russos, né, que estão fazendo a grande revolução no mundo plástico, né. Ele menciona também uma coisa que eu não trouxe e pensei que valia a pena a gente ler, mas eu não pretendo trazer, mas o Manifesto Futurista do Marinetti, né, valeria muito a pena ler, porque ele é muito altivo e bobo, né? Hoje a gente sabe que ele é bobo, né? Porque ele comemorava coisas que eram medonhas, né? Então é até legal ler nesse sentido que o Alan Bullock fala, né, do tesão da guerra, né? Do tesão, então, assim, de uma espécie de ausência de medo da guerra, porque no manifesto futurista, no primeiro manifesto futurista, que é de 1909, né, ele faz uma exaltação da guerra. Então, a guerra como um conteúdo que engrossa o povo, que produz mais vínculos, que arraiga uma espécie de amor nacional, né? Então, ele propõe o amor à máquina, né? E aí eu trouxe aqui a vitória de Samotrácia, que é um dos grandes ícones daquilo que o Marinetti pretende destruir, né? Então, ele propõe a destruição dos museus, né? É muito bonitinho, contanto que a gente não destrua os museus, né? Porque, enfim, eu sou um conservador, não sou um revolucionário. É um manifesto muito iconoclasta, né? Muito bonito, assim, muito nervoso, muito físico, né? Muito legal ler. O Alan Bullock, então, lembra que o futurismo italiano quase tem como sua obra principal os manifestos, né? O conjunto de manifestos assim que ele produz é muito extenso. Entretanto, a poesia do Marinetti, assim, hoje, por exemplo, não é uma poesia que a gente perfile a grande poesia do modernismo europeu, né? Acho que é o contrário, né? Ele termina passando a história assim como um... Oi? Pois é, bonito isso, né? Eu achei interessante também quando li, e é esse poema aqui da última página, né? Você sabe, né? Tanto esses caras quanto essa coisa da experiência concretista, por exemplo, é bem estranho eles incluírem tão pouco o Apollinaire, né? O Apollinaire seria incontornável. O Apollinaire é o primeiro cara que escreve um livro de poesia visual assim no século XX, né, que são os caligramas. Ele produz esse nome, inclusive, para pôr uma poesia que enfim, uma poesia cujo texto produz analogia com os objetos representados, né? Eu também acho ingênuo hoje, assim, eu acho divertido, né? Acho que é muito diferente, mas eu acho que seria uma obrigação, né? Acho que seria uma obrigação. E coisas como essa também deveriam ser mencionadas, né? E a experiência do mundo russo todo, que é muito altiva, e os futuristas russos estão numa experiência muito avançada, tanto assim que quando o Marinetti, que vai a várias partes do mundo, inclusive vem a São Paulo, né, promover o futurismo, né, quando ele vai à Rússia, não tem muito impacto,
porque aquilo não era uma coisa muito estranha para eles, né? Eles já estavam muito avançados. Quando os concretistas vão recuperar, né, a poesia russa, é por meio do Mallarmé, no contexto do fechamento político, e um Mayakovsky político, né? Um Mayakovsky político. É muito curioso isso. Eles não trazem do mundo russo as experiências formais, né? Eles trazem como uma espécie de substituição para a ausência de comprometimento, digamos com muitas aspas, assim, político do concretismo. Eles trazem o Mayakovsky, né? Que é um poeta político quase sempre, né? Mas é um poeta que percebe, né, a profundidade da violência revolucionária, tanto assim que ele se suicida, né? Se suicida jovem e tal. Bem, então eu lembraria disso, que também pensei em ouvir com vocês, desculpem, só retomando isso, né? Então o Alan Bullock lembra os manifestos do futurismo como a entrada da poesia no mundo da máquina, né? No mundo da máquina em todos os sentidos, né? Inclusive na exaltação. Ele fala do aeroplano, né? A coisa mais bonita que a arte produziu foi o aeroplano, né? O avião, né? A possibilidade de o homem se emancipar, né? Por meio da técnica. Depois disso ele menciona a música, né? E ele fala que toda a obra a obra principal do Stravinsky, ela é feita antes da Primeira Guerra também. Eu não anotei, mas a Sagração da Primavera talvez seja de 1912. Né? Ele menciona o Pássaro de Fogo, a Sagração da Primavera e uma terceira que é um nome próprio russo. Petrusha. São obras de 1910, 1912 e 1914. Né? E ao lado disso ele também menciona os alemães, né? Desculpem, o Schoenberg, o Alban Berg e o Webern, né? Que é a escola de Viena, que é também pré-guerra, né? Esses caras eles vão embora depois. O Schoenberg vai morrer, eu acho que nos Estados Unidos, né? Porque logo vai começar uma ideia da degradação dessa arte, né? E ele menciona também os franceses, que eu não me lembro, o Debussy e Ravel, né? Como caras que produzem uma grande experiência modernista e artística na música, né? Antes do advento da Primeira Guerra. O que ele está tentando mostrar com isso é que ele não menciona o Satie. Interessante, né? Porque o Satie, será que ele tem uma obra... Eu não consigo localizar se ele está no começo do século, porque o Satie está... Porque o Satie ele está junto de todos os grandes modernistas, né? Mas ele não menciona. O Satie é minoritário, né? Ele não é... Colega do Debussy, ele participa, se não me engano, do Ballet Mécanique, né? São coisas que a gente podia ver juntos também, porque são muito legais, assim. Tem alguns curtas-metragens desse período que são muito legais. Tem um, por exemplo, que eu já mostrei assim em aula, chama Manhattan. E é um filme curto, assim, que é toda uma elegia sobre a cidade que se faz, a cidade operosa, a cidade dos edifícios, dos portos, das multidões. E tem imagens muito, muito bonitas e que são muito fortes assim desse contexto.